Olá pessoal, bom dia e vamos começar mais uma atividade de matemática, tá? É, Primeiramente peço um pouco de desculpas a vocês por estar gravando o vídeo meio gripado, tá? Mas não dá pra evitar, tem que gravar mesmo assim. Por outro lado, digo que fiquem tranquilos porque eu acho que não é Covid, tá? E se for, não pega por vídeo, né? O vírus do computador é outro, claro. Mas, brincadeiras à parte, né? Diante de uma circunstância tão séria que estamos vivendo, vamos continuar nossas atividades. E hoje, como vocês podem ver aí na imagem, nós vamos tratar da circunferência. E, em especial, os elementos, a equação reduzida e a equação geral. Na próxima aula, nós daremos prosseguimentos com mais alguns itens bem interessantes e com questões, né, que possivelmente vão estar no Enem e no SAEP, que são as provas do final do ano, tá? Vamos lá. É, Primeiramente, observem o seguinte. Eu tenho aqui uma imagem que ela foi tirada de uma manifestação, tá? Não vem ao caso agora dizer que manifestação foi essa, né? Não vem ao caso. E se você tiver curiosidade e quiser saber, ele está disponível nesse site aqui ao lado, ok? É, Essa foto ela foi tirada, como vocês podem perceber, de uma vista aérea. Esses pontinhos que estão vendo aí são pessoas, tá? A foto foi feita em preto e branco, por uma questão do artista, do fotógrafo que quis fazer assim. E estão aí muitas pessoas, né? Bem reduzidinho. E aí ele deu alguns zooms. Zoom, qual plural de zoom? Bem, ele deu zoom e aí ficou dessa forma, tá? Isso aqui é a imagem, uma parte dessa imagem pequenininha que tem aqui, uma parte ampliada, ficou essa imagem aqui, que agora já dá para saber que é gente, né? Vamos lá. E aí ele deu outro zoom. E a imagem que eu vou trabalhar é justamente essa. Vamos lá. Nessa imagem nós podemos verificar algumas coisas. E aí eu queria que vocês observassem essa mulher aqui no meio. Ela está muito feliz, né? Ela está com a mão para cima. Eu suponho que ela esteja feliz, então ela está dizendo, me salve, por favor, mas algo desse tipo. Mas vamos lá, vamos fingir que ela está gostando muito do que está acontecendo. Tá todo mundo tão juntinho. Ainda bem que não tinha Covid nessa época, senão estava ruim o negócio. Agora vejam o seguinte. Observem esse rapaz aqui de camisa branca, que eu estou destacando. Qual é a distância que existe entre essa mulher e esse rapaz aqui? Qual a distância? Que distância é essa? Eu acho que alguém poderia dizer, ele está a 1 metro de distância. Outro poderia dizer que essa distância é de 30 centímetros. 30 não, né? Porque tem um rapaz no meio, mas é de 50 centímetros. Outros poderiam dizer que essa distância é de 80, não sei, certo. Mas a outra questão é a seguinte: tem outras pessoas aqui nesse grupo que estejam distante dessa mulher, essa mulher do centro, tá? Essa é a mulher, é o centro da gente. Distante dela, a essa mesma distância que ela está desse senhor daqui, que eu vou chamar, ele tem cara de Paulo, vou chamá-lo de Paulo. Ele está à mesma distância. Vamos lá. Por exemplo, essa outra pessoa que está aqui, tá? A distância entre ela, essa distância aqui entre essa mulher aqui, que eu vou chamá-la de Ana, a distância de Ana até essa aqui de C, que ela tem, parece muito Carla para mim, não sei, mas pelo semblante eu acho que ela é Carla. A distância de Ana até Carla é a mesma distância de Carla até Paulo? Vocês acham que sim, que não? Digam aí que eu quero ouvir, tá? Digam mais alto, por favor. Isso, muito bem. Bem, não dá pra saber ao certo, né? Mas, aparentemente é. Tem mais gente que deve estar à mesma distância. Por exemplo, vamos ver essa pessoa daqui, ó. Isso aqui
é um rapaz, ele é meio gordinho, meio fortinho, mas é um rapaz assim, parece muito com Francisco, por isso eu vou colocar F. Você pode perceber isso pelo nariz dele, né? Então, imagine que essa distância também seja a mesma. Só que agora dá pra ver que não é, né? Essa distância com certeza não é a mesma, porque a distância de Carla para Ana, de Carla para Paulo, tem sei lá, dá pra perceber aqui uma distância um pouquinho maior, né? Vê as linhas que eu tracei, né? Então, estão um pouco maiores do que essa daqui, até Francisco, né? Beleza, então tem pessoas que estão próximas e tem pessoas que estão mais distantes de Carla. Se nós quiséssemos saber todo mundo que está à mesma distância de Carla, como é que a gente poderia fazer isso? No nosso caso, isso aí é feito por uma circunferência. Então era mais ou menos eu fazer assim, traçar algo assim, claro que isso aqui não está muito bem desenhado, mas eu espero que vocês tenham entendido a ideia. Que quer dizer o seguinte, a distância de Carla para qualquer ponto dessa circunferência é sempre a mesma. Só que é o seguinte, tem pessoas que estão dentro da circunferência. Por exemplo, essa moça que está aqui, que tem maior cara de Maria. A distância de Maria para Carla é bem menor do que a distância de Carla para Paulo, que é o primeiro que a gente citou, né? Vejam aí essas distâncias todas. Então, a circunferência, agora vem para a parte teórica, a circunferência é um conjunto de pontos que se encontram à mesma distância de um único ponto central. Circunferência é o conjunto de pontos que se encontram à mesma distância de um único ponto central. Isso traz aí uma ideia que na geometria recebe o nome de lugar geométrico. Quer dizer o seguinte, são os pontos que têm determinada característica. E que característica é essa? É que a distância até um ponto central seja a mesma. Nesse caso daqui, tá? O lugar geométrico pode ter outras características, mas no nosso caso aqui é isso, tá? Então eu vou dar uma pausa e vou abrir o outro aplicativo, onde a gente vai poder trabalhar melhor, tá? Só um instante. Vamos lá. Eu tenho aqui agora o GeoGebra. E aí eu vou marcar alguns pontos nele, tá? O primeiro ponto que eu vou marcar é esse aqui. O ponto A, que ele tem as coordenadas 2 e, negativo 5 e 2, tá? Primeiro x, né? Obrigatoriamente. Negativo 5 e 2. Deixa eu aumentar um pouquinho, gente, a fonte. Porque eu quero que todo mundo enxergue bem esses valores. Então vamos lá. Então, ponto A, ele vai para negativo 5 de x e 2 de y. Vamos lá. Agora eu vou marcar o ponto B. Opa, assim não vai nunca, né? Agora, vejam aqui o ponto B. Qual é a distância do ponto A até o ponto B? Isso aí a gente já viu em distância entre pontos, né? E aí vocês podem dizer facilmente que essa distância é 2, né? Porque 2 quadrinhos, ó, do A até o B, vai 1 e 2. Essa é a distância. Muito bem. Tem outros pontos que eu posso marcar aqui que com certeza vão ter 2 unidades de distância até o ponto A. Por exemplo, se eu marcar aqui acima do A, o ponto C. Ó, de C para A, a distância é 2. Se eu marcar aqui ponto D agora, de D até A, a distância também é 2. Se eu marcar o ponto E, observem que de E até A, a distância não é 2. A distância agora é só 1, né? Então E não vem ao caso. Mas deixa eu arrastá-lo. Eu vou arrastar E para aqui. Olhem que agora a distância entre todos eles é 2. Esses pontos que eu marquei, eles são bem fáceis de observar porque estão na vertical e na horizontal. Então é só seguir a linha, contar os tracinhos que a gente vai chegar nos pontos bem direitinho. Observação, contar tracinho não é contar cada um desses pontinhos não, tá? É contar as unidades nas retas. Beleza. Mas tem muitos outros pontos que estão à mesma distância de A.
tá? E esses pontos, eles não têm as coordenadas tão simples de observar, tão na cara, digamos assim, né, quanto esses, porque quando a gente começa a marcar os pontos no intervalo, assim, no meio, eles vão pegando valores bem diferentes, né? E aí não fica tão óbvio para a gente quanto esses que a gente só olhando já diz que a distância é a mesma. O conjunto desses pontos, como eu havia falado lá na imagem, ele forma uma circunferência, tá? Então deixa eu desenhar aqui. Essa circunferência, o centro é A. E a distância, ela é 2. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou traçar essa circunferência diferente. Ó, ela tem assim. É um círculo, dados centro e raio. Ou seja, eu vou dizer quem é o centro. E vou dizer o raio dessa circunferência. Ou seja, a distância do centro até o canto da circunferência. O canto não, que circunferência não tem canto, né? Até um ponto da circunferência. Vamos lá. Esse é o centro aqui, eu vou clicar nele. O centro é A. E ele está perguntando quem é o raio. Eu quero que o raio seja 2. Tá? Por isso que eu digitei aqui 2, claro. Né? Ok. Olha o que ele fez. Ele está dizendo que daqui, desse ponto A até D, essa distância que existe entre eles vale 2. Mas não é só até D que a distância é 2. Tá? Vamos lá, deixa eu fazer outro ponto aqui. Eu vou fazer aqui um ponto F, tá? E eu quero calcular essa distância. E eu vou colocar aqui um segmento entre dois pontos. E vou dizer que ele vai daqui até aqui. De A até o F. Né? Olha aqui, observação, gente. Ele deu o nome A essa distância. Mas vê que ele vale 2. E outra coisa, se eu mover esse ponto F, se eu arrastar ele para um lado, para o outro, ó. Estou arrastando. Observem que as coordenadas de F, olha ele aqui, ó, tá? Por favor, aqui na esquerda tem assim F, eu vou destacá-lo de vermelho para que eu quero que todo mundo veja esse negócio. A cor vermelho, vou até aumentar o tamanho dele aqui, que eu não quero que quem tenha dúvida, e a distância também, eu vou botar a cor vermelha nela. E eu vou mudar mais uma coisa. Essa distância eu vou chamar de R, porque ele é o raio. Beleza, ó. O raio 2. E aqui é. Vamos lá. À medida que eu movo o valor aqui, ó, olha o X e o Y, ficando doidinho aqui. Ó. Agora, quem é o X agora? Negativo 6,7. E quem é o Y? 0,95. Beleza, vamos mexendo. Chegou aqui, igualou no ponto E, né? Negativo 5 e 0. Continuo mexendo, vê que ele vai mudando. Está mudando todos os valores. Mas observem que a distância de F até A não muda. Ou seja, o raio não muda. Qualquer um desses pontos aqui, a distância é a mesma. É 2. Ok? Não importa, pode até rodar para o outro lado. Não tem problema. Ok? Beleza. Então veja. Os principais elementos de uma circunferência são o centro, que nesse caso aqui é o ponto A, e o raio, que é a distância do centro para os pontos que pertencem à circunferência. Como assim pertence à circunferência? Para que um ponto pertença à circunferência, ele precisa estar em cima da linha. Vamos ver, vamos lá para os exemplos. Ó, os pontos C, D, E, F, B, todos pertencem a essa circunferência aqui. Todos pertencem a esse que o GeoGebra chamou de círculo C. Todos pertencem a ele, tá? Todos pertencem. Mas se eu chegar aqui e fizer um ponto G, aqui, veja que o ponto G, ele está dentro da circunferência, então ele não pertence a ela. Tem gente que deve ter pensado, o professor endoidou agora, mas não é isso. Se ele está dentro, ele é interno, ele não pertence à circunferência, ele só pertence à circunferência se ele ficar em cima da linha. E igualmente falando, né, ou semelhantemente falando,
Se eu fizer um ponto do lado de fora, esse aqui é que não pertence mesmo, né? Não pertence à circunferência, ele é externo. Então, o ponto C, por exemplo, pertence a essa circunferência. O ponto B pertence. Ponto E pertence. Ponto D, ponto F, todos eles pertencem. O ponto G não pertence à circunferência. Ele é interno. O ponto H não pertence à circunferência. Ele é externo. Ok? O ponto A, que é o centro, pertence à circunferência? Não, ele não pertence à circunferência. Circunferência é só esse círculo daqui. Ó. Mas ele não é o centro da circunferência? É, mas não pertence a ela. Ele é interno à circunferência. Ok? Beleza. Vamos lá. Quando a gente faz uma circunferência, quando a gente fez essa aqui, por exemplo, observem que automaticamente o GeoGebra fez uma fórmula aqui pra gente. Essa fórmula, ela é chamada de equação da circunferência. Eu vou até ampliar a fonte mais um pouco, que eu quero que todo mundo enxergue bem esse negócio. Então veja, essa daqui é a equação da circunferência. Eu vou destacar para vocês que cor. Pronto, tá bom. Beleza, cor de rosa. Vamos lá. Essa é a equação dessa circunferência cor-de-rosa aqui, ok? Então veja, essa equação está no formato reduzido. Também tem uma forma chamada forma geral, que a gente vai ver daqui a pouco também, tá? E ela no formato reduzido, ela tem essa característica daqui, ok? Essas são as características dela. E ela leva em consideração, para fazer essa equação, as coordenadas do centro. Olhem aqui nossa circunferência. Quem é o centro? É o ponto A. As coordenadas do centro. E o raio da circunferência. Lembra que o raio é 2? Lembra que eu tinha tratado com vocês há pouco tempo. O raio 2. Deixa eu marcar ele. Beleza. Esse aqui é o raio, né? Não esqueçam dele. E ele vale 2. Vamos lá. Gente, eu fiz um ponto I, eu não queria ter feito. Deixa eu apagar. Beleza, o raio é 2. E o centro é o A. Então, observem que uma coisa ficou diferente. A equação da gente é x, olha como ficou, x mais 5, y menos 2, igual a 4. E como é que eu vou chegar a esses valores usando esse centro e o raio? É isso que a gente vai ver agora, ok? Vamos lá, vou dar uma pausa só para abrir o outro aplicativo, tá? Só um instante, aguarda aí. Vamos lá. Essa circunferência aqui é a mesma que a gente trabalhou lá no GeoGebra, vou mostrar para vocês agora, tá? Essa circunferência, essa cor de rosa, né? E eu fiz outra aqui porque a gente vai fazer as duas nos nossos exemplos, como nosso exemplo. Então veja, essa circunferência, ela tem o centro A e tem um raio R. A gente já viu que esse raio vale 2. Deixa eu só arrumar aqui que eu digitei, que eu escrevi errado. O nosso raio é igual a 2. Por que esse raio é 2? Porque a distância do A, o ponto A, que é o centro, até tocar nesse ponto, ou nesse ponto daqui, ou nesse outro daqui, ou qualquer outro ponto que seja, a distância do A até eles é 2. Tá? Por isso que o raio vale 2. Tá bom? Vamos lá. Feito isso, a nossa equação da reta, ela tem o seguinte formato. Ela vai ser x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ok? Simples, ó. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado. Vamos lá. Igual ao raio ao quadrado, né? Não pode esquecer disso.
Então, observem aqui, no ponto A, o x é negativo 5 e o y é 2. Então, vamos substituir esses termos. Então, terei x menos da fórmula menos 5. Vou botar entre parênteses, tá? Ao quadrado. Mais y menos 2 ao quadrado é igual ao raio, que é 2, também ao quadrado. Ok? Deixa eu deslizar um pouquinho a tela e vamos resolver isso aqui. Vamos resolver não, vamos arrumar isso aqui apenas. Porque vai ficar assim. X. Aí eu tenho negativo com negativo aqui vai dar positivo. Então, x mais 5 ao quadrado. Mais. O outro nem precisou fazer. Y menos 2 ao quadrado. E agora 4 ao quadrado. Perdão, 2 ao quadrado, que é 4. Então, essa equação aqui é a equação reduzida dessa circunferência cor-de-rosa aqui, tá? A circunferência cor-de-rosa. Fácil, né? Beleza. Vamos fazer da outra. Olha, deixa eu afastar um pouquinho isso aqui, que eu não quero por enquanto. Vamos lá. Qual é a equação reduzida dessa circunferência aqui que está na cor verde? Vamos lá. Primeiro, observe que o centro dela é esse ponto I. Esse é o centro. As coordenadas do centro são 5 e 3. Né? O x é 5 aqui, ó. E o y é 3. Beleza. Qual o raio dessa circunferência? Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui para não atrapalhar a visão da gente. Qual o raio da circunferência? Lembre-se que o raio é a distância do centro, que é esse I, até um ponto da circunferência. Veja uma coisa. Se eu puxar essa linha para cá, para marcar esse ponto aqui, vou chamá-lo de P. Dá para dizer quem são as coordenadas de P, só olhando direitinho assim, direta? Eu acredito que não, porque veja, se eu fizer aqui, traçar para o X, vai ficar aqui, ó, perto do 8. Tem gente que está dizendo é 7,5, mas não é, é mais que isso. Tem gente que está dizendo é 7,9, também não sei se é. Eu sei que é perto de 8, mas não é 8. E o lado do Y é perto de 6, mas não é 6. Então vejam que é uma medida difícil de saber. Mas, por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui, esse aqui está fácil de dizer. Quem é o X dele? Muito bem, 9. Quem é o Y? Isso mesmo, 3. Se eu marcar esse outro ponto aqui, ó, também é fácil de dizer. O X é 1 e o Y é 3. Se eu marcar esse aqui embaixo. Então, vejam que tem pontos que são mais fáceis da gente dizer, tá? E por que é interessante dizer esses pontos fáceis? Porque eu posso olhar aqui e dizer essa distância. Qual é a distância do I até esse ponto que eu vou chamar de J? Qual a distância de I para J aqui? Aí você conta os quadrinhos. 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que o raio dessa circunferência é igual a 4. Tá? Só olhando a gente já vai dizer o raio. Não precisa fazer toda aquela conta. Beleza? Vamos lá. A equação da circunferência é x, a equação reduzida, tá? Menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro, isso é um y, também ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Vamos substituir. X menos o x no centro. Lembre-se que o centro é I, né? Tá até ruim de ver já de tanta coisa que tem aqui. Então, vamos lá. O centro é I. E o x dele, ó, se você descer aqui, ó, o x dele é 5. Então vai ficar x menos 5 ao quadrado. Mais y menos o y do centro. Quando você seguir a linha aqui, ó, tá o y do centro é 3. Tudo ao quadrado, que é igual ao raio. Quem é o raio dessa danada? A gente já observou que é 4. 4 ao quadrado. Só arrumando. Então vai ficar x menos 5 ao
quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 16. Ok? Eu acredito que vocês compreenderam isso daí. Diante disso, a gente vai resolver agora o primeiro quesito. Ok? Vou dar uma pausa e vou colocar o quesito aí para vocês. Só um instante. Vamos lá. Essa é a nossa primeira questão. Tá no material de vocês. Se não tiver muito bem de enxergar, tá muito bom para enxergar, aí isso tá no material de vocês. E deixa eu dizer a página para vocês olharem bem direitinho. Na página 68, tá? Vamos lá. Seguindo a resposta, diz: escreve a equação reduzida de cada circunferência descrita abaixo. Lembrem-se, a nossa fórmula... Vamos começar aqui da letra A, tá? A nossa fórmula é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro também ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Tá? Diante da fórmula, dá uma pausa e tenta responder aí, para ver se você consegue. Tá? Vamos lá. Mais uma dica. Quando diz assim, o centro é na origem, centro na origem indica que o centro tem as coordenadas 0 e 0. Ok? É a origem, que ele está falando da origem do plano cartesiano. Tá? Dá uma pausa agora e tenta responder. Beleza. Depois dessa pausa, vamos à nossa solução. Primeiro, o centro é 0 e 0, como a gente já viu. E o raio é igual a 4. É só substituir na equação. Tá? A gente vai pegar esses valores e substituir. Lembre-se, o x do centro vem para cá. O y do centro vem para cá. E o raio vem para aqui. Então, vamos resolver bem facinho. Vai ficar assim. X menos 0 ao quadrado. Mais y menos 0 também ao quadrado. E o raio é 4 ao quadrado. Como tem x menos 0, vamos tirar esse 0, né? Porque qualquer número menos 0 é o número, né? O próprio número. Então, nesse caso, fica x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 16. Ok? E aí já vai uma dica. Toda vez que tiver uma equação da reta assim, x sem nenhum número perto, mais y sem nenhum número perto, indica que essa equação, né, isso aqui está no ponto 0, o centro dela é no ponto 0, 0, o centro dessa circunferência. Ok? Vamos lá. Se você não conseguiu fazer isso, dá uma pausa e tenta fazer a letra B. Eu acho que você vai conseguir a letra B. Vamos lá, vou fazer, tá? Lembre, gente, vocês precisam tentar fazer, tá? Senão não vão aprender nunca. Então, x menos c. Opa. X menos o x. Deixa eu apagar o x também, ficou muito feio. X menos o x do ponto C ao quadrado. Mais y menos o y do ponto C ao quadrado. É igual ao raio ao quadrado. X menos. Quem é o x do ponto C? Negativo 2. Gente, tem uma coisa. Se você quiser, pode fazer logo o jogo de sinal aqui. Botar logo positivo, tá? Adianta ser o trabalho. Mais y menos. O y do ponto C é 5. Lembre-se que aqui quem está olhando, ó, o x de C e o y de C. É para a letra B, tá? Não esqueçam disso. Continuando, isso também é ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio é 3 ao quadrado. Então vai ficar assim: x mais 2 ao quadrado. Por que é mesmo que é mais 2? Muito bem, porque o negativo com o outro negativo vai dar positivo. Muito bem. Mas
y menos 5 ao quadrado. E 3 ao quadrado, que é 9. Tá? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui pra gente continuar. Beleza. Vamos lá. Letra C. Lembre da fórmula, tá? X menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. No C, lembre-se que o 3 é o x do centro e o 2 negativo é o y do centro. Então vamos lá. Vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y. Gente, eu vou fazer direto isso, tá? Como eu disse que podia fazer no outro. Tem o menos da fórmula. Isso aqui, ó. O menos da fórmula. E tem o menos do menos 2. Quando fizer esse menos da fórmula com esse menos do menos 2, vai dar o que mesmo? Muito bem. Positivo 2 ao quadrado. Que é igual a raiz de 7 ao raio. Meu Deus do céu, que coisa mais difícil. Um raio, raiz de 7. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? A gente coloca a raiz quadrada de 7 ao quadrado, normalmente, tá? Tem gente que é muito esperto, já entendeu como é que faz, ó. X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual. Esse 2 vai cancelar a raiz, vai ficar somente 7. Tá vendo que coisa mais linda e mais fácil? É bom demais, assunto fácil assim, é bom demais. Vamos lá. Letra D. Tem gente que não tentou fazer nenhum ainda, tá? Vai mais uma chance fazer a letra D. Essa letra D, ela é legal, porque ele está dizendo o seguinte, ó. O diâmetro dessa circunferência, ele vai de A até B. O diâmetro dela. Aí alguém faz, e agora complicou. Porque quando a gente vai fazer a fórmula, a equação, né? A gente precisa do centro e do raio. Eu nem tenho centro, nem tenho raio. Mas eu tenho como descobrir. Primeiro, vamos lembrar o que é diâmetro. Diâmetro, tem aqui uma circunferência. O diâmetro ele vai de um ponto até o outro, assim. É isso que ele está dizendo. Tem o ponto A e o ponto B. O diâmetro tem que passar no centro da circunferência. Então, eu sei que aqui, no meio entre eles, é o centro dessa circunferência. Como é que a gente sabe quem é o centro entre dois pontos? Tem gente que lembrou, não foi? Calculando o ponto médio. Então, quando eu encontrar o ponto médio entre esses dois, ó, eu vou ter o centro. O ponto médio entre A e B vai ser o centro da circunferência, tá? É o centro da circunferência. Vou até escrever aqui. Isso é a circunferência, tá? É o centro da circunferência. E a distância do centro até um desses dois pontos é igual ao raio da circunferência, tá? A gente não tem outra escolha, vamos ter que calcular, tá bom? Deixa eu só limpar isso aqui pra gente fazer, tá bom? Primeiro, vamos calcular o centro, que é mais fácil. Centro da circunferência. Vamos lá. O ponto médio entre A e B. Lembre-se que tem um X e um Y, né? Quem é o X do ponto médio? Ele vai ser o X... Opa! Ele endoidou aqui, tá? Vamos lá, agora acho que ele já normalizou. Então vai ser o X do ponto A mais o X do ponto B dividido por 2. Vamos a nossa continha. O X do ponto A é 2. Mais o X do ponto B é 6. Vamos dividir por 2. 8 dividido por 2, que é igual a 4.
Então, esse 4 daqui é o x do ponto médio, tá? Que é o centro da circunferência. Vamos para o y. Quem é o y do ponto médio? Vai ser y de A mais y de B sobre 2. Espero que vocês lembrem disso ainda. O y no ponto A é negativo 2. Menos o y do ponto B é 2 positivo. Gente, eu botei menos aqui, ó, é mais, tá? Vou consertar. Y do ponto A é 2, mais o y do ponto B é 2 positivo. Um é 2 negativo, outro é 2 positivo. E vamos dividir por 2. Só lembrando uma coisa, que quando eu faço um número positivo e um negativo, né? A gente não pode somar, né? Tem que subtrair. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0. Vai ficar 0 dividido por 2, ou seja, 0. Quer dizer que o centro dessa circunferência é 4 e 0. Ok? 4 e 0. Beleza. Já seu centro. Falta o que mesmo? Muito bem. Falta o raio. Vejam uma coisa. Observem uma coisa e vejam se vocês concordam comigo. Ó, a gente tem a circunferência. Tem um ponto A, que é do canto, e o ponto B, que é do outro. Porque de um lado a outro é o diâmetro. A gente encontrou o meio, que é o ponto, esse ponto M daqui, né? Ele é o meio entre os dois. Se eu quero saber o raio, você tem duas formas de fazer. Você pode calcular a distância de A até B e dividir por 2. Ou direto calcular a distância do M até o B. Quer dizer, se você quiser do M até o A, dá certo também, porque o raio é igual para os dois lados. Ok? Entenderam isso? Acho que sim, né? A e B são o diâmetro, né? A linha que vai de A até B. Então, quer dizer que ela passa no meio. A gente encontrou o meio aqui. Então, agora eu quero saber o raio. Então, vai um lado ou outro. Ok? Vejam que essa questão, ela está ficando maior porque ela está usando coisas que a gente já viu antes. Outros elementos, né? Mas a dizer a equação da reta mesmo é bem simples, bem direto. Vamos lá. Eu vou usar o centro, tá? Então, eu vou calcular aqui ao lado a distância entre o ponto M e o ponto B. Isso é igual a raiz quadrada. Estão lembrando disso? Espero que sim, tá? A raiz quadrada de, aí entre parênteses, x de M menos o x do B ao quadrado mais y do M menos y do B ao quadrado. Aqui é menos mesmo, tá? A outra forma que a gente usou do ponto médio é mais. Essa aqui é menos. Então, a distância entre os pontos M e B é... Vamos substituir. No ponto M, o x é 4. Vou fazer um 4 mais bonitinho, né? Porque isso aqui também não fácil. 4. Menos o x do ponto B, quando a gente olha aqui, ó, é 6 ao quadrado, menos y do ponto M. Y do ponto M é 0, isso aqui, né? Menos y do ponto B, que é 2 ao quadrado. Vamos resolver esse negócio. A distância entre M e B é igual. Vamos lá. 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 ao quadrado. Vou escrever a raiz aqui, né? 4. Menos 2 ao quadrado. Gente, eu ia cometendo um erro terrível aqui. Isso aqui não é menos fora do parênteses, é mais, tá? Sei que tem gente que viu que já estava agoniado. Ainda bem que eu vi logo. Mais, ó o outro, 0 menos 2 é menos 2. Menos 2 ao quadrado também é 4 positivo, não esqueçam disso. Então, a distância entre M e B é igual a raiz quadrada de 8, tá? Raiz quadrada de 8. Gente, se a gente fatorar essa raiz quadrada de 8, ela vai ficar 2 raiz quadrada de 2, tá? Mas aqui não precisa fatorar.
Não precisa. Por que eu estou dizendo que não precisa? Porque a gente vai usar na equação e ela vai ter que mudar de aspecto, tá? Então não precisa fatorar. Então lembrem que essa distância daqui de M, que é do meio até tocar o ponto B, é o raio da circunferência, tá? Isso aqui é o raio. Diante disso, agora eu já tenho o centro e o raio. Lembrando, ó, o centro aqui em cima. Esse é o centro. E aqui é o raio. O raio que é a distância do centro ao ponto. Agora eu posso fazer minha equação. Então, qual é a equação da circunferência da letra D? Vamos lá. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Vamos lá. X menos, quem é o x do centro? Isso é um x, tá? Não parece muito não, vou tentar fazer mais bonitinho. X menos o x do centro, que é 4, ao quadrado, mais y menos y do centro é 0, ao quadrado. E o raio é raiz quadrada de 8 ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui. Essa primeira parte vai ficar assim mesmo, tá? Que é a parte do x. X menos 4 ao quadrado. Mais. O outro é 0, y menos 0. Então vai ficar só o y. Y ao quadrado. O que é que a gente vai fazer isso aqui? Sem malcriação? Muito bem, cortou o 2 com a raiz, né? Então é igual a 8. Essa daqui é a resposta da letra D. Okay? Foi a única que foi um pouquinho mais chata. Mas observe o seguinte, que não é difícil fazer a equação. O pior aqui foi descobrir quem é o centro e quem é o raio. E também não é difícil fazer. É maior, mas não é difícil. Ok? Vou dar uma pausa e vou pegar outro quesito para vocês. Vamos lá. Esse é o outro quesito que vocês vão responder. Diz assim: escreve a equação reduzida de cada circunferência de centro C a seguir. Então vejam que nesse caso a gente tem que observar a equação, o gráfico da equação, né, no caso da circunferência, para podermos determinar qual é a nossa equação. Tá? Lembre-se que para dizer a equação da circunferência a gente precisa do centro e do raio. Então vamos primeiro analisar a letra A, tá? Eu vou fazer a letra A, porque eu acho que você não entendeu ainda como é que faz. Depois você dá uma pausa para fazer. Primeiro, o centro aqui está fácil de dizer. O centro, ele tem o x dele, que é 3, e o y, que é 2, tá? Então vamos ver. Eu preciso saber, para dizer quem é o raio, quem é a distância. Quem é essa distância aqui? Deixa eu marcar aqui. Isso aqui é o raio. Se eu fizer aqui para o lado, também é o raio, claro. Se eu fizer para cima, também é o raio. Só que tem um problema. Se eu fizer aqui para cima, não tem ponto nenhum, referência nenhuma para eu saber quem é o x e quem é o y. Então, não faz sentido eu usar esse valor, tá? No entanto, se nós olharmos aqui de lado, se nós olharmos para o lado, para baixo, dá para saber que isso aqui vale 2, que o raio vale 2, né? Por que é que dá para saber isso? Porque vê que ele está aqui, o centro, ele tem a coordenada y2, e daqui para cá essa medida vale 2, e que se eu descer aqui já toca no ponto aqui no x3, né? Que é onde a circunferência toca. Então, o raio da circunferência é a distância do centro para um ponto dela. Então, eu posso dizer que o raio é 2. Então, a gente aplica direto a fórmula. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Ok? Vamos lá. X, quem é o x do centro? Muito bem.
mais y menos o y do centro, 2. O raio é 2 também. 2 ao quadrado, 4. Pronto, terminou a letra A. Só isso? Só isso. Fácil demais, né? Beleza. Letra B. Mesma coisa, observe quem é o centro e o raio, ok? Quando observarmos aqui, ó, veja que o raio é esse pedacinho daqui, ó. Isso é o raio. E nesse caso o raio vale 1. Então, tenta fazer aí, dá uma pausa. Beleza, vamos lá. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Tem gente que fala, professor, eu tenho que escrever essa fórmula todas as vezes? Até aprender, tá? Até aprender. Depois que aprender, você escreve também para não esquecer, tá bom? Então, x menos. Lembre-se que o centro aqui, ó, o x é menos 2, ó. Lembra aquele negócio que eu falei, o menos 2 com o menos da fórmula daqui, vai dar o quê? Muito bem, mais 2 ao quadrado, mais y, o y do centro é 1 positivo, tá? Esse tracinho não é porque é negativo não, gente, esse tracinho é do gráfico, do plano cartesiano. Então, o 1 é positivo, e tem o negativo da fórmula, né? Tem o negativo da fórmula, então vai ficar negativo 1 ao quadrado, que é igual ao raio. A gente já viu que o raio é 1, né? Que é essa distância daqui. Então, se o raio vale 1, eu tenho que 1 ao quadrado é 1. Então, essa é a resposta da letra B. Ok? Vamos lá. Eu agora tenho certeza que você consegue fazer os outros. Não sei se você vai querer fazer, tá? Eu vou fazê-los, mas lembrem que é importante que vocês façam. Só um instante para eu dar uma limpada na tela. Beleza. Estando a tela limpa, vamos lá agora a letra C. Mesma forma. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. X menos, quem é o x do centro? 2 negativo. Já tem um menos na fórmula, então vai ficar positivo 2 ao quadrado mais y menos. O y do centro é negativo 2 também. E pode, claro, né? Tanto pode que é. Tem outro negativo aqui na fórmula, então vai ficar positivo 2 ao quadrado. E o raio? O raio é essa distância daqui, ó, que também é essa distância daqui. Ou seja, quem é o raio? Essa medida vale quanto? De menos 2 até chegar no zero é quanto? 2. E se for no outro lado, do menos 2 para o zero, também é 2, tá? Como assim do menos 2 para o zero? É porque eu estou olhando essa linha. Do menos 2 até o zero, vale 2. E se eu olhar essa aqui, do menos 2 até o zero, vale 2, tá? Então, o raio é 2. Só que o raio vai ficar ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado, né? Então, 4 é a resposta. Beleza. A última dessa questão. Vamos lá. Eu tenho x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Ok? X menos. Quem é o x do centro? Quando você observa aqui o ponto centro, olha o x dele lá em cima, que é 1. Mais o y do centro é menos 4, né? Então vai ficar y, que y mais estranho, mas é um y, vocês entenderam eu dizer. Menos da forma, com o menos do 4 vai ficar mais, né? 4 ao quadrado. E o raio? O raio é essa distância daqui, ó. É isso o raio? Estudinho? Claro que não, né? Claro que não é isso.
O raio é só desse pontinho para cá. Ou, nesse caso, é mais fácil fazer do outro lado, né? Esse aqui é o raio. E nesse caso, o raio, se eu comparar com essa parte aqui em cima, o raio vale 1. Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Bem, pessoal, esse aqui é o final do nosso primeiro vídeo, tá? Em seguida, a gente vai trabalhar no vídeo 2, tá? Com a equação na sua forma geral. A equação da circunferência na forma geral. Ok? Então, você pode aproveitar esse momento, fazer um intervalozinho, tá? Tomar uma água, ir no sanitário, comer algo bem nutritivo, tá? E aí a gente volta para o segundo vídeo. Ok? Valeu!